destruição da sociedade brasileira. Não pagam imposto, enquanto você paga 60 impostos, irmãos. Nós mostramos, aqui nós temos aqui literaturas que eu acho que vai dar para apresentar aqui no nosso Data Show, algumas revistas que nós conseguimos mostrando o aumento de impostos, a carga tributária que o Brasil é submetido a uma das maiores cargas tributárias do mundo. O Brasil paga, nós pagamos muitos impostos e eles não pagam nenhum, irmão. Nós mostramos no Brasil inteiro, nós levantamos este trabalho e graças a Deus hoje já se conhece que Brasília é uma cidade planejada, copiada lá do Egito, porque eu peguei este livro num congresso brasileiro que eu fui fazer em anestesia, lá em Brasília, e tem ele em inglês na vitrine do hotel, Secret Brasília. Eu falei, mas não tem em português? Tem. Então quero um livro. Aí no voo consegui ler esse livro. Irmão, não consigo mais comprar. Se comprar, compre-se um livro secular, não é um livro evangélico. Mostra claramente como Juscelino Kubitschek diz que ele é em reencarnação do Deus Sol, e ele foi lá na cidade de Akhenaton, que é a cidade do Deus Sol, e copiou toda aquela cidade e fez Brasília, como foi a margem do rio Nilo. Então as duas asas não é um avião, é a águia fênix, que ela morre e ressurge da cinza. Aí ele fala tudo aqui nesse livro, irmão. Por que um grande cemitério Brasília? Porque as pirâmides eram túmulo dos egípcios. Eles, quando morriam, levavam suas carruagens, levavam seus bens, seus ouros, suas vestes, aquilo tudo, para quando eles fossem ressuscitados um dia, eles subissem. Por quê? São pessoas que estão extremamente ligadas aos bens materiais, como hoje. Eles pensam que o maior medo deles, não, eles são imortais. Eles dizem para eles que eles são imortais, porque eles não morrem nunca. Alma que pecar, essa morrerá. E vindo depois disso, a palavra de Deus em Hebreus, o juízo, uma só juízo, e virá depois que nós morrermos. É uma só vez, mas vamos morrer. Não tem ninguém imortal aqui não, irmãos. Nós somos ressuscitados pelo poder de Cristo. Os que tiverem vivos aqui, subirão vivos com Jesus, serão transladados. Os que estiverem mortos primeiro serão ressuscitados, para depois ver o juízo do trono branco. Então, irmãos, esse dinheiro todo causou a maior dívida interna e externa do Brasil para você pagar dinheiro a 100, 120, 150, 180, 200% chegou da inflação para você pagar, para eles construírem a cidade deles. Mas nós somos escravos, assim como eles fizeram os 388 anos de escravidão no Brasil. Está lá no nosso site, em novidades, os 388 anos de holocausto dos negros e dos índios no Brasil. Eles fizeram o maior holocausto do mundo, a maior mortalidade que já existiu no mundo. Não foi na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, não foi lá na Rússia, irmãos. Foi o genocídio no Brasil. O Brasil tinha aqui aproximadamente 4 milhões, 5 milhões de índios, que eram os donos da terra. Aí trouxeram 4 milhões de negros aqui para o Brasil. Então o Brasil hoje, teoricamente, era para ter mais ou menos 100 milhões de negros e 100 milhões de índios. Sabe qual é a população de índios do Brasil? 0,2%. Mataram os donos da terra e se apoderaram. O maçom Pedro Álvares Cabral, aquela cruz dos Templários, lembra? A cruz teutônica, que está lá, com a igreja paganizada. Tá? Então nós pagamos altos impostos, pagamos segurança nos nossos condomínios, pagamos escola para os nossos filhos, pagamos seguro de saúde, pagamos para andar nas nossas rodovias. Irmão, você quer escravidão maior do que essa? É o pior que fizeram com os negros, 388. Agora me diz, negros na maçonaria, como é que pode? O presidente dos Estados Unidos, na loja maçônica de Washington, meu Deus do céu, como é que pode isso? Foram os caras que caminham, e as leis estão feitas por eles. Você vai ver o presidente do Supremo Tribunal aqui do Brasil, é maçom. A maçonaria de Mato Grosso do Sul, foram aposentados 3 desembargadores e 7
juízes, porque desviava o dinheiro público do nosso órgão para a maçonaria. E eles foram exemplarmente punidos. Continuaram ganhando o mesmo que ganham sem trabalhar. E o nosso governador de Brasília, da cidade que tem vários túmulos, várias pirâmides, o José Roberto Arruda, coitado, entrou lá na maçonaria e achou que aquilo fosse uma coisa de Deus. E na hora que ele precisou deles, falou, não, nós queremos dinheiro. Não, mas eu já dei 24 milhões da DF, Distrito Federal, digital, para uma sociedade filantrópica da maçonaria. E agora vocês vão me queimar? Como é que fica? Ele abriu o jogo. Então eu quero sair da maçonaria. Tá aí os nossos vídeos, nós podemos mostrar. Está lá no Fato, acho que 78, no sinceros.org. Esse é o povo que está aí gerenciando isso, meu irmão, pegando dinheiro. Por que mataram o Fernando Collor? Porque mataram o PC Faria. O Fernando Collor entregou. A maçonaria inglesa colocou ele no poder dos evangélicos, TV Record, esse negócio todo. E a maçonaria francesa, a TV Globo, tirou ele do poder. A briga entre eles. O PC Farias morreu porque não quis entregar o dinheiro. Lembra? Ele cobrava, para dar aumento de passagem para os empresários, tinha que dar uma caixinha para ele. Ele pegou e botou essa caixinha no bolso. Meu irmão, a lei deles é o seguinte, você pode roubar um do outro, mas não pode roubar da maçonaria, porque ela controla todo o dinheiro. A função dela viver é o dinheiro. Ela quer controlar o dinheiro no mundo todo. Ela vive em função de uma coisa. A raiz de todos os males é o dinheiro. Por isso que quem não tiver o sinal da besta, o dinheiro, não compra e não vende. Então as coisas são muito claras. As pessoas, mas como que é o sinal da besta? Como é que é isso? Está aí para todo mundo ver. Vê o nosso estudo que nós fizemos, 2 anos de estudo sobre o dinheiro no Brasil. Peguei todas as moedas, todas as notas do Brasil, todos ali são maçons. Por isso, tantos males. Então, irmãos, as coisas são muito claras hoje. Só porque o seu pastor, a sua igreja, a sua universidade não te ensina as coisas, não significa que elas não existem, irmãos. Cada dia mais você vai ver essa mãozinha com 5 dedinhos espalmados dos Illuminati, são os supermaçons, são os controladores do mundo que criaram essa cidade e nós tivemos que pagar preços altos, que recebe essa Constituição, que julgaram que nós vamos entrar na igreja evangélica, vamos tornar a igreja morna. E nós vamos tirar proveito disso. Nós vamos fingir que somos cristãos. Nós não vamos cometer o erro que nós cometemos, matar William Morgan. Nós vamos perseguir, vamos dizer que o cristão é doido, vamos injuriar. Eu sou uma dessas vítimas, eu tenho um privilégio de ser uma dessas pessoas, perseguidas por causa do nome de Cristo. Então, a pessoa de bem hoje não tem mais valor, irmão. Não desista não, porque Jesus está voltando. Isso tudo vai passar. E o deles está guardado. Os bodes vão para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Aí os maçons dizem, o inferno não existe. Vai o sou maçom Billy Graham e diz que o inferno não existe, que no céu vai ter relações sexuais, porque o céu é um lugar de prazer. E Jesus diz, no céu não se casa, nem se dão em casamento. Você vai ficar o quê? Com a palavra de Deus aqui, ou com a palavra do Billy Graham, dos sionistas? Irmão, cai a tua ficha. Você vai ficar com a palavra de Deus ou a do Bispo Macedo e o Silas Malafaia daqui, do sionismo? Isso aqui é a palavra de Deus, uma salvação é de graça. Você não precisa fazer esses rituais, entregar isso tudo, de graça receber, de graça dai. O Evangelho é uma coisa preciosa, por isso não tem preço, não tem como eu vou te vender a salvação. Qual é o preço? É R$10, R$100, R$1 milhão? Não tem preço, porque é uma coisa muito preciosa e ninguém pode te dar, é só Deus. Ninguém pode vender a salvação. Então, você tem que pensar nisso, que quando Jesus chegou lá no templo com os mercadores, que ele botou todos eles para fora, nunca mais Jesus foi chamado para falar no templo. Eu te pergunto agora, se viesse uma pessoa, se viesse o próprio Jesus, uma pessoa com o mesmo perfil de Jesus, cumprindo tudo o que Jesus faz, como nós pregamos aqui, a gente pode pregar na tua igreja? Pergunta, responde agora para você, olha diante do espelho. Aí você diz assim, me engana que eu gosto. Irmão, não pode, é porque a verdade liberta. O Brasil é um país construído em cima da mentira. O descobrimento do Brasil, nós já falamos sobre isso. A independência do Brasil, a escravidão no Brasil. Quem é que queimou toda a documentação desse genocídio, o maior genocídio que teve no mundo, a maior mortalidade, onde se mataram mais gente no mundo? O Holocausto foi aqui no Brasil, irmão. Mataram índios, os negros, demais. Vê o nosso site lá, 388 anos de holocausto de negros e índios. Foi quem que matou?
maçonaria inglesa, do Pedro Álvares Cabral, e os outros brigando entre si. Aí vai o sou ilustre cidadão brasileiro, tem a